partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. E com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Sábado, 25 de janeiro. E você está na sintonia da emissora da Paz e do Bem. Vamos juntos com as ocorrências policiais. Hoje que é dia do carteiro. Dia também do aniversário da Fundação de São Paulo. São Francisco FM. Let's go. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Plantão movimentado nas últimas horas, inclusive com operação da polícia. Helicópteros, ações em território anapolino por meio do 3º CRPM e pela Polícia Militar do Estadão de Goiás. Esse será um dos destaques de hoje aqui nas ocorrências policiais da 97.7. Temos também atualizações sobre o primeiro homicídio do ano de 2025 que aconteceu recentemente, né, aqui em Anápolis, no dia 5 de janeiro, há 20 dias atrás, em que o autor do homicídio, ele perdeu a vida. Ele que havia matado Ronaldo Alves Gontijo, de 54 anos. Daqui a pouco vamos trazer atualizações oficiais sobre esse caso. Inclusive, o mandado de prisão para o autor do crime já havia sido expedido. Só que por conta de uma ação da própria pessoa que provocou esse homicídio, temos então um desdobramento diferente do que estamos acostumados aqui na cidade de Anápolis. Lembrando que você acompanha as ocorrências policiais também pelos grupos de WhatsApp, também no nosso canal do YouTube. Deixa eu mandar um abraço para dona Laurencia Pereira. Ela é de Goianápolis e comentou o seguinte: Jonathan, gosto muito do seu programa, ouço todos os dias. Um abraço então para dona Laurencia Pereira de Goianápolis, sempre também acompanhando as ocorrências policiais da 97.7. Temos ainda para destacar hoje situações envolvendo tráfico de drogas, roubo. A casa caiu? A casa caiu. Furto também. Mas a gente começa com essa importante operação que mobilizou várias e várias equipes da Polícia Militar ontem na cidade de Anápolis, e desde o início da manhã o jornalismo da São Francisco estava acompanhando o início da Operação Comandante Geral Itinerante. Ela que é uma ação importante para reforçar a segurança pública e aproximar a Polícia Militar da população. O comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Granja, levou todas as forças especializadas, juntamente com a tropa, para otimizar o serviço policial. Estiveram presentes também o Coronel Hans, ele que é o subcomandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Câmara, chefe do Estado-Maior Estratégico, o Coronel Alisson, comandante do 3º CRPM, o Tenente-Coronel Edmar, subcomandante do 3º CRPM, o Coronel Saliba, meu amigo Saliba, bom revê-lo, já foi comandante da CPE aqui em Anápolis e agora é comandante de missões especiais, Coronel Rogério, comandante do Comando de Policiamento Rodoviário, e o Coronel Cardoso, chefe da PM3, o Tenente-Coronel Wallace, subcomandante do CME, e o Tenente-Coronel Pascoal, subcomandante de operações de Cerrado, além dos comandantes dos batalhões, das outras localidades em que temos, por exemplo, em Silvânia, toda a tropa da Polícia Militar à disposição e com ações importantes em parques, em abordagens em rodovias. E nós ouvimos o Coronel Granja em entrevista coletiva destacando o lançamento dessa mega operação aqui na cidade. Coronel, bem-vindo à Rádio São Francisco, bom dia. Bom dia, na verdade nós que agradecemos. Hoje o estado de Goiás, nós continuamos com as reduções e nós não podemos parar com as operações. Então o Comando Geral Itinerante é uma forma até do Comando Geral deslocar até esses regionais em todo o estado, fortalecendo ainda mais o apoio operacional com a tropa que já está atuando nos regionais. Então nós levamos um aporte operacional para implementar ainda mais ações e com isso reduzir ainda mais os índices criminais em todo o estado. A parceria em si, ela aumenta
o efetivo nas ruas, ela aumenta a quantidade de viaturas nas ruas. E a Polícia Militar, ela é ostensiva e preventiva. Quanto mais viaturas e policiais nas ruas, automaticamente nós estamos fazendo a prevenção. E é isso que importa para nós, é evitar que o crime ocorra. Mas, se o crime ocorrer, o infrator da lei pode até cometer o crime, mas ele tem que ter a certeza, a absoluta certeza que ele vai ser preso. Eu falei sobre a integração entre as forças de segurança pública, integração, quer seja municipal, estadual, a nível federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Eu falei de inteligência. Hoje nós temos a nossa tropa mais de 15% formado em inteligência, que nós realizamos quando ocorre um crime. Não é que nós vamos investigar, nada disso. Investigar fica a cargo da Polícia Civil. Mas nós pegamos algumas informações e conseguimos muitas das vezes prender esse infrator da lei, esse bandido, 24 horas após o ocorrido do crime. E se nós não conseguimos prendê-lo depois das 24 horas, automaticamente nós conseguimos identificar e repassar para a Polícia Civil. E é lógico, né? O governo do estado de Goiás, um investimento tanto no pessoal, em cursos, em formações, melhores armamentos do mundo, viaturas, é uma soma de vários fatores em que a segurança no estado de Goiás é a melhor do Brasil. Qual o papel da população goiana, a população anapolina, nesse trabalho de segurança pública, na sua opinião? Na verdade, a população é fundamental, até para que ela possa nos repassar informações. Quando ela verificar qualquer atitude suspeita de algum indivíduo, de algum local, ligue imediatamente para a Polícia Militar. Nós estamos nas ruas para realizar abordagem, para retirar infratores da lei antes que ocorra o crime. Então a população, ela é essencial para que ela possa nos informar em tempo real, para que esse crime não venha a acontecer. E, comandante, uma determinação do governador Ronaldo Caiado, uma maior fiscalização dos presídios, né, com apreensões, vistorias rotineiras por parte da Polícia Penal. Isso também tem surtido efeito nas ruas dos municípios goianos? Não resta dúvida que o sucesso são todas as forças de segurança pública trabalhando de forma integrada e principalmente cada um fazendo o seu papel. Quando nós temos um presídio que antigamente os presos comunicavam lá de dentro, determinando para roubar veículos, para matar pessoas, hoje não. Hoje os presídios são dominados pelos policiais penais. Os presos não possuem comunicação com o meio externo. Então, as reduções de criminalidade, além da sucessão de fatores das forças de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Penal, ela tem uma contribuição ímpar para essas reduções, porque eles controlam o cárcere e com isso eles lá de dentro não têm comunicação para determinar que cometam crimes aqui do lado de fora. Palavras do Coronel Granja, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, no lançamento dessa importante operação, qual a São Francisco acompanhou todos os detalhes. E ali na região da Santa Maria, até estava comentando com o Newton aqui, tinha gente que foi lá para a região do Filósofo, escondeu, rapaz, quando viu helicóptero, cavalaria, BP Cães. Mas a polícia estará atenta, inclusive repassei algumas informações de vocês, ouvintes, informações em off, para alguns comandantes estratégicos da Polícia Militar aqui na nossa região. Abraçando meu amigo Major Valente, ao Tenente Coronel Leonardo, inclusive foi comandante da CPA Anápolis, muito bom revê-lo, o meu amigo Newton Araújo, toda a turma da Polícia Militar aqui na nossa região, presente nessa importante operação deflagrada ontem pela manhã, o início na Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí. E durante a Operação Força Total, 11ª edição, policiais do 28º Batalhão com a Força Tática e também os alunos do 24º Curso de Inteligência da PM, apoiados pelas equipes de busca da Agência Regional de Inteligência, localizaram um indivíduo e o cidadão envolvido com tráfico de drogas. Sabe o que ele fazia? A informação que eu apurei junto com a Polícia Militar, lá na região do bairro São Lourenço, esse indivíduo que se passava por entregador de lanche, ele foi abordado. Dentro da bag, aquelas mochilas que os motociclistas levam, né? Pra entregar lá o seu lanche, o seu sanduíche com bacon e cheddar, aquela pizza de 4 queijos pra ela chegar quentinha na sua casa.
Só que ele utilizava essa bag para transportar maconha, transportar droga. A casa caiu? E aí a casa caiu para esse indivíduo. Durante a abordagem foi localizada uma grande quantidade de drogas diversificadas e não teve como, né? O cidadão dar um migué falando que não sabia que tinha droga lá dentro. Ele fazia o corre, né? Distribuindo aí para vários endereços. Alguns ele não quis abrir o bico. O indivíduo foi levado à Delegacia Geral de Polícia Civil, preso em flagrante e autuado com base no artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas. Esse vai conhecer, ou se não conhecia, vai conhecer o presídio no final de semana. Ainda nas ocorrências policiais da 97.7 neste bloco, te mandando aqui um abraço pro meu amigo Ronaldão Barbosa, quem também tá com a gente é o Edson e a Dona Maria da Penha, lá em Abadiânia. Gente, nós tivemos um caso gravíssimo que será investigado pelas autoridades, envolve uma situação de um possível estupro de vulnerável. Ocorrência registrada no Jardim Primavera, segunda etapa. A informação é de que o ex-marido da mulher que ligou para a polícia teria estuprado uma criança de 13 anos. Ele não é o pai da criança, mas conhecia essa menor de idade. O suspeito de 38 anos de idade foi identificado e levado à delegacia. Mas eu te conto o passo a passo dessa história, porque a tia da vítima, a tia dessa adolescente de 13 anos, informou à polícia que a sobrinha saiu de casa por volta das 10:30 da manhã e retornou às 11:30. Que ao chegar em casa, a menina já estava passando mal. Ela disse que, quando estava no supermercado, ela encontrou o autor, ou seja, o ex-padrasto, em um supermercado e ao sair, ele seguiu ela e a levou para outro ambiente, 2 ruas acima do supermercado. O autor teria, segundo a vítima, dado bebida alcoólica para ela, fez que ela ficasse bêbada e também passou a mão em seu corpo e em suas partes íntimas. Essa menina chegou em casa, confusa, deitou em sua cama, posteriormente começou a falar coisas aleatórias e no meio dessa conversa com familiares, ela disse que teria se encontrado com o ex-padrasto e disse que ele perguntou à vítima qual seria o dia que eles se encontrariam novamente e se caso a menina contasse algo que havia acontecido, ele a mataria. Essa menina precisou ser socorrida pelo SAMU por conta do estado ali da bebida ou de outra substância entorpecente ou alucinógena que ela teria ingerido e foi encaminhada para atendimento médico na UPA pediátrica do bairro Maracanã. A polícia militar então foi acionada, equipes chegaram à região do Jardim Primavera segunda etapa e encontraram o suspeito. Inicialmente, ele narrou que não havia saído de casa naquela data, no dia de ontem. Mas, ao questioná-lo sobre a acusação grave que estava sendo imputado, ele disse que havia saído de casa somente para ir ao supermercado. Após informá-lo que ele teria que ir até a delegacia, ele disse que não iria a lugar nenhum, porque era inocente e que não sabia de nada, que não viu e que não falou com ninguém na data de ontem. Os policiais, então, tiveram que algemar esse indivíduo, né? Dando uma de Joãozinho sem braço, dando um migué para a polícia. Foi perguntado ao autor se ele fez ou faz uso de alguma substância entorpecente. Ele disse que é viciado em drogas, em maconha e crack. E que ontem, na data do suposto crime, ele teria feito uso de bebida alcoólica durante a manhã e à tarde. E os policiais, de acordo com a ocorrência, notaram que o estado psíquico do autor já estava alterado em decorrência do uso de alguma substância. Foi perguntado se ele teve alguma conversa com a vítima via WhatsApp. Ele respondeu que não e não quis mostrar o celular aos policiais, mas o aparelho foi apreendido e apresentado na central de flagrantes. A polícia constatou que esse indivíduo já tem passagens por furto, roubo, receptação e também por lesão corporal. Ele foi levado à delegacia e apresentado à autoridade policial. Agora o caso é investigado pela polícia. A gente torce para que nada disso com essa menina tenha acontecido.
Mas, diante das condições que ela chegou em casa, um momento muito preocupante, uma menina de 13 anos que infelizmente pode ter sido estuprada pelo ex-padrasto. Fato registrado no Jardim Primavera, segunda etapa. E até para preservar a identidade da vítima, da família, né, que sofre no momento desse, a gente não pode citar o nome desse indivíduo que infelizmente é o principal suspeito de ter praticado abusos contra essa menor aqui na cidade de Anápolis. Antes do intervalo comercial, daqui a pouco tem muito mais para vocês. Atualizações do primeiro homicídio do ano que aconteceu no dia 5 de janeiro, né? Temos atualizações desse caso, mas antes disso, lá na região do bairro Bom Sucesso, uma rua abaixo do Morro da Capoava, na rua Salvador, a pessoa ligou para a polícia dizendo que abrigou um morador de rua que estava pedindo ajuda e se sentindo mal. E aí esse morador de rua descansou, dormiu, porém não acordou ao amanhecer do dia seguinte. A polícia foi ao local. Esse morador de rua, segundo o solicitante, estava tossindo muito e que ele seria também usuário de drogas. E lá o morador deixou ele dormir na casa há mais ou menos 3 dias. E como ele estava demorando a acordar, o morador foi chamar lá a pessoa que ele estava ajudando e deparou-se com a vítima já sem vida. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi ao local e constatou o óbito. A vítima não apresentava ali nenhum ferimento grave, nada nesse sentido, e a ocorrência foi classificada como morte natural. A vítima, de 42 anos, esse morador de rua que faleceu, o nome de André Gomes Ferreira Lousada, 42 anos, segundo então, inclusive, o fato notificado aqui pela PM, ele era um morador de rua mesmo, né? Até a classificação aqui dentro das observações da ocorrência, e um fato triste, e a gente até parabeniza a sensibilidade desse morador aqui da cidade de Anápolis, lá do bairro São Sucesso, vendo as condições dessa pessoa, a qual possivelmente ele não conhecia, deu abrigo, deu sustento ali por alguns dias, mas infelizmente essa pessoa, já devido à complexidade talvez de alguma doença, ou pelo mundo aí do tráfico, né, por conta das complicações do uso de entorpecentes, essa pessoa não resistiu, não estava, pelo menos assim, tão enferma, estava tossindo bastante, segundo o morador, mas o fato foi registrado e a gente também traz como destaque aqui nas ocorrências policiais. Abraçando aqui toda a turma, rapaz, olha só aqui a selfie do meu amigo Sargento Cláudio Omar, tá lá com a esposa, a dona Verusca, abraçando também a Gabriela e também a dona Marta, todo mundo fazendo aqui um joinha. Deixa eu ver o que tem de café da manhã lá. É panqueca isso aí, ô Cláudio Omar? Tem também bolo, 3 garrafas de café, podia trazer uma aqui pra rádio, deixa eu ver, tem queijinho também, que é isso, hein? Aquele café da manhã sensacional, nem panificadora tem um café besuntado como o do Sargento Cláudio Omar, junto com sua família. Valeu, meu querido, obrigado pelo carinho. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem muito mais para vocês, viu? São Francisco FM. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia. Aqui na São Francisco, você tem vez e você tem voz, problema seu é problema nosso, e seguimos com as ocorrências policiais. Um bom dia pro meu amigo Djalma, lá no bairro Novo Jundiaí, dizendo o seguinte: bom dia Jonathan, bom dia Newton, ótimo sábado a vocês e a toda a família São Francisco, paz e bem, valeu Djalma. O Jânio também, dizendo o seguinte: bom dia meu amigo, estamos aqui no Mercado Municipal, na escuta, passa aqui no Café Paulista para comer uma carninha. Rapaz, o Orlando Cimenton e o Jeff Aguiar escutar isso, e também o Samir Zakzak escutar isso, ô Jânio. Aí vão ter que levar a equipe da São Francisco aí, mas pode deixar que eu vou bater o ponto aí, meu querido, obrigado. Quem também tá com a gente é a Nath, dizendo que mora na Avenida Contorno, no Jardim América, e informa também que desde ontem eles estão sem água. Quando não é água com barro, não tem água. Isso é um absurdo. É a participação da Nath, e o Samir ali já deu o ok ali, viu, Jânio? Vamos marcar presença. Valdisson também tá com a gente, o João Facão, lá do BL, Dona Maria Costa no Parque Iracema também, um bom dia pra senhora. Olha, o primeiro homicídio do ano de 2025 em Anápolis aconteceu no dia 5 de janeiro, lá no bairro Maracanã, em que o senhor Ronaldo Alves Gontijo, de 54 anos, ele estava em casa junto com outras pessoas, inclusive com o autor do crime.
E ali, após um problema, talvez pelo consumo de bebidas alcoólicas, a vítima infelizmente perdeu a vida após ser atingida por golpes de arma branca, o Ronaldo. Até então, o Vanderlane dos Santos, o principal suspeito do crime, havia fugido do local. Dias depois do fato, ele se apresentou na delegacia e confessou ter tirado a vida do Ronaldo, mas só que ele não permaneceu preso, ainda não havia um mandado de prisão expedido, a investigação estava iniciando e aí, após o depoimento, ele foi liberado. Só que uma atitude isolada por parte do Vanderlane, o principal suspeito desse crime, fez com que o inquérito já praticamente fosse concluído. É o que nos explica o delegado Vander Coelho, que é o titular do grupo de investigação de homicídios da Polícia Civil em Anápolis, até porque o Vanderlane morreu no hospital. E o delegado Vander explica detalhes sobre esse fato, né, doutor? Que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por meio do GIH. Bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Sim, um caso que nós já estávamos investigando, né? Como você disse, o primeiro homicídio que aconteceu no ano em Anápolis. Testemunhas presenciais haviam sido inquiridas e diante da fartura de informações, da certeza ali da autoria, a Polícia Civil já havia representado pela prisão preventiva desse autor, né, e buscava-se ali o cumprimento da ordem de prisão que tinha sido expedida. Felizmente, durante esses levantamentos, nós fomos informados dessa situação. O quadro de saúde dessa pessoa do Vanderlane, né, era monitorado aqui pelos investigadores, mas na última terça-feira foi confirmado o óbito. Ele, após ter praticado o crime, possivelmente num ato de arrependimento, chegou a comparecer à central de flagrantes para apresentar sua versão dos fatos e depois teria ingerido, né, uma substância, né, tida como veneno, que ocasionou sua morte. Então agora o fato também é investigado em relação ao possível suicídio, né? Se isso aconteceu ali por iniciativa própria da vítima, se houve ali a contribuição de terceiros, enfim, algo a ser apurado por nós, né? Lamentável, porque é mais uma vida que se perde aqui na cidade de Anápolis. Mas nós seguimos com as investigações, né, para que tudo isso seja esclarecido ao final, né, trazendo aí todas as circunstâncias em que esse fato aconteceu, tanto a morte do senhor Ronaldo Contígio, foi o primeiro homicídio do ano em Anápolis, quanto agora o óbito do Vanderlane, num possível autoextermínio. Obrigado ao doutor Vander Coelho, titular do grupo de investigação de homicídios da Polícia Civil em Anápolis, trazendo atualizações desse caso, né? Infelizmente um desdobramento que a gente não queria, né? A expectativa era de que o principal suspeito do crime, o Vanderlane, fosse preso, mas, né, essa situação possivelmente praticada pela própria vítima, no caso o Vanderlane, terminou então nesse desfecho triste para a cidade de Anápolis, mas mesmo assim o trabalho de levantamento de informações da Polícia Civil continua para a conclusão desse inquérito. Quem também está aqui participando com a gente, final do telefone 2653, não deixou o nome, mas está aqui mandando também uma foto pra gente aqui, enchendo um galão de água, porque a questão da Saneago continua ainda deixando a população anapolina na bronca, não é, meu amigo Dálcio? Obrigado aí pela audiência. Quem também está com a gente é o Paulino Godoy, lá do Residencial Leblon, Rogério Lambari também, Olacir Mendes, os filhos Thiago e Lucas também lá no bairro Boa Vista, a dona Ana lá no Jardim das Américas. Oi, dona Ana. Bom dia, Jonathan. Bom dia, tudo bem com a senhora? Ontem fui fazer um arroz aqui, a água estava tão amarela, não tinha eu tive que fazer arroz com aquela água, o arroz ficou amarelinho, a água imunda. O que nós vamos fazer com essa água suja, Jonathan? Pois é, minha amiga dona Ana, concordo com a senhora, né? O que nós vamos fazer? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Que nem a Saneago sabe o que tem que fazer para resolver esse problema. Brincadeiras à parte, a dona Ana estava achando que estava fazendo arroz com carne de sol, mas na verdade era água suja, né? Que deu aquela tonalidade ali marrom no arroz da nossa ouvinte, aí desperdício de comida, né? Prejuízo, que coisa! Abraçando meu amigo Padre Diego Vieira, inclusive amanhã, dia 26 de janeiro, é a Santa Missa de Posse Canônica do Padre Diego Vieira, às 9 horas da manhã na Igreja São Sebastião, em Corumbá de Goiás. Padre Diego
era pároco, reitor do Santuário Santo Antônio aqui na cidade de Anápolis. Sua bênção, padre, obrigado pelo carinho de sempre. Continuamos aqui com as ocorrências policiais. Nós tivemos um acidente moto versus moto em frente ao shopping Jaiara durante a madrugada de ontem na Avenida Fernando Costa. Haviam no local 3 vítimas, 2 do sexo feminino foram encaminhadas ao hospital de urgências e outra do sexo masculino recusou atendimento médico no local. Chama atenção o horário do acidente, hein? 00:24. Moto versus moto. Segundo um dos envolvidos, estava fazendo a travessia. E ali não conseguiu desviar a tempo de evitar o acidente ao colidir com uma motocicleta Honda Bis. No Jardim dos Ipês, em Anápolis, mais uma questão envolvendo violência doméstica. A vítima, quantos anos que a vítima tem aí, produção? 39 anos. O principal suspeito do crime, 40 anos. Segundo o que foi narrado na ocorrência, a vítima informou que é casada com fulano de tal e que ele chegou em casa no grau da cachaça e nervoso. Engraçado, tem gente que bebe para ficar mais tranquila, tem gente que bebe e vira um monstro. Aí o cidadão começou a bater portas do guarda-roupa, começou a gritar com a mulher, além de puxar o seu cabelo. Ela relatou que o autor estava ali ameaçando de agredi-la e a polícia, ao chegar no local, entrou no imóvel, conversou com a vítima e chamou o suspeito. Ele afirmou que não agrediu a mulher. Ele disse que era trabalhador. Cidadão que mostrava sinais de embriaguez, né? E a vítima afirmou que queria representar contra ele. Ele, que inclusive teria pegado um prato para lanchar, mas ela inclusive pegou um prato para lanchar e ele a proibiu de comer, jogou a comida sobre a cama e, enfim, foi todo mundo levado para a delegacia, certo? Ele disse que não agrediu a mulher e que nem proferiu ameaças de morte. Só que lá na delegacia, a mulher disse que não queria representar criminalmente contra o companheiro, mas deseja se divorciar e requer ajuda profissional para uma intermediação com o autor para que o divórcio transcorra da melhor forma possível. Foi a escolha então dessa mulher, né? Esse caso envolvendo uma possível violência psicológica, violência doméstica e o fato registrado de ontem para hoje aqui na cidade de Anápolis. Railda, muito bom dia. Zenilda, Dona Carolina também está aqui com a gente. Marceleide Mendes de Lima do setor Jandaia também participando. A informação aqui, inclusive, desse acidente que eu narrei agora há pouco, a respeito de 2 motos que colidiram ali em frente ao Jaiara Shopping, na Avenida Fernando Costa. O casal em uma das motos eram menores. Tá tudo errado, né? Um de 17 e outro de 16 anos. A menor estava com traumatismo crânioencefálico grave e vomitando em jatos. Isso àquela hora da madrugada, gente, depois da meia-noite. A outra vítima estava na outra moto, né? Era trabalhadora e havia acabado de sair do serviço. Né? Cadê os pais de menores, de adolescentes para orientar meus amigos? Casal sem poder pilotar moto, um de 16 e outro de 17 anos, né? E aí se envolve em um grave acidente desses, deixa a família preocupada. Que coisa, gente, que coisa. Abraçando meu amigo Major Valente. Meu Deus do céu. Tá parecendo, gente, que direto da torneira tá saindo um suco de tamarindo, mas não é, a água fornecida pela Saneago. Ô Valente, depois me passa o endereço aí dessa solicitação, por favor, meu querido. O amigo Major Valente, comandante da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar. Pra gente já encaminhar para a reta final aqui das ocorrências, uma tentativa de roubo foi registrada lá no Parque Calistópolis, na Avenida Pedro Ludovico. A pessoa ligou para a polícia dizendo que o indivíduo com a faca pulou em frente ao seu carro para roubá-lo e depois saiu correndo. O cidadão era baixo, moreno, trajava bermuda jeans e camiseta branca. A polícia foi até o local e foi recebida pelo João. Ele informou que no dia 24, ou seja, ontem, por volta das 6h20, estava se deslocando juntamente com um colega, com o Marcos, ao seu local de trabalho.
e um indivíduo apareceu e partiu para cima de seu veículo com a faca de açougueiro em mãos e anunciou o assalto. Em ato contínuo, o João desviou o carro, tentou fugir, colidindo na lateral do seu veículo. Naquele momento, segundo a vítima, o indivíduo empreendeu fuga em direção a uma residência próximo ao supermercado Pérola, pulando o muro e correndo por cima do telhado, parecia um canguru. Diante das informações, a equipe saiu em procura do indivíduo na residência em que a vítima indicou, subindo no telhado e traçando possíveis rotas de fuga desse cidadão. A polícia realizou adentramento na residência de uma mulher que fica ao lado do telhado, em que o indivíduo esteve, e realizou buscas no local. Durante as buscas, adivinha quem estava lá tentando se esconder? O indivíduo com as mesmas características indicadas. É cada peça rara que eu vou te falar, viu? Sabe o que o cidadão fez? O cidadão foi para debaixo de uma mesa com um pano verde e lá cobriu o corpo dele, né? Tá parecendo não um rocambole não, né, cara? Tá parecendo, sei lá, um coró, né? O vulgo coró, né? Gente do céu, a moradora acompanhou toda a busca da equipe e lá o Bruno Silva Souza foi preso, foi reconhecido pela vítima e foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil. 19 anos, vulgo Bruno Coró. A polícia até repassou a imagem pra gente aqui, rapaz. Nossa senhora, é cada peça rara que eu vou te falar. Tava lá dando uma de Ivan Zível, só que a casa caiu pra ele. Nós tivemos ainda uma situação de furto lá na região do Parque das Nações, na Avenida Pedro Ludovico. Furto em um estabelecimento comercial, porque a Polícia Militar foi acionada para averiguar essa situação de furto. Chegando lá, conversaram com o gerente do supermercado, que estava acompanhado por uma testemunha, pelo responsável pelo setor de hortifruti do mercado, os quais faziam a contenção de um suspeito. Aquele indivíduo que quer atacar e vem aquele zagueiro que poda tudo, né? Do pescoço para baixo é canela. Lá estava o Wellington Jonathan Maciel. Ao ser indagado, o responsável pelo hortifruti diz que viu o indivíduo pesando 1 quilo de carne resfriada, tipo cupim, no valor de R$54,79. Pesou lá a carne no açougue e em seguida o cidadão começou a andar pelo mercado, né? E aí pegou o cupim e chuchou dentro das calças. E depois foi em direção à saída, passou pelos caixas, logicamente sem pagar, e saiu correndo pela Avenida Pedro Ludovico. Porque ele não sabia que os profissionais desse mercado jogam futebol, estão com o preparo físico em dias e conseguiram alcançá-lo lá na rua Viela Lisboa. Esse indivíduo foi contido e a Polícia Militar foi acionada. Esse indivíduo, de acordo com testemunhas, é contumaz na prática de furto naquele local. Já havia deixado o mercado no prejuízo em outras oportunidades. Só que ontem não deu certo, deu água no Guaraná para esse indivíduo. O cidadão, de acordo com a polícia, possui diversas passagens pelo crime de furto simples e furto qualificado, constando inclusive o abandono de monitoramento por tornozeleira no dia 20 de setembro do ano passado. E mais uma vez foi parar na delegacia Wellington Jonathan Maciel, natural de São Luís do Maranhão, com seus 33 anos. Escondeu o cupim, mas não deu certo para ele. Fato também registrado nas últimas horas na cidade de Anápolis. Valeu, Carlos Fernando. Quem também está com a gente aqui é o outro Carlos, dizendo o seguinte: bom dia, Jonathan. Olha a situação no residencial Vila Bela. Ajuda nós aí, meu amigo. Gente. A cada dia que passa tá mais complicado, não tem a mínima condição de defender a Saneago, gente. É igual bater no... Falando em bater, ontem o Brasil tomou um ataque no sub-20 da Argentina, hein? 6-0. Nossa senhora! Se fosse o time da Saneago, tinha tomado de 15. Né? Meu Deus do céu.
Mas o assunto não é futebol, o assunto é ocorrências e na segunda a gente volta com esses e outros assuntos. Daqui a pouco, um giro de participações, você que manda sua mensagem, sua demanda, a sua bronca. Avalie a Saneago, ouvinte da São Francisco. É Ramon Menezes, Newton, padrão Ramon Menezes. Avalie sua opinião sobre a Saneago. O que ela tinha que fazer? Vazar da cidade de Anápolis, né? Ir embora junto com o Ricardo Suavines, que junto com o Triunfo Concebre Urbano também? Deixe a sua participação na segunda-feira, mais uma edição das ocorrências policiais, combinado? Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.